diante de todas as coisas que estão acontecendo, a palavra de Deus ainda permanece de pé, anunciando a volta do Filho de Deus. Terremotos, maremotos, guerras, fome e peste está sobre toda a terra. Então, neste momento em que virá o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal. E neste momento, irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado de nós estarmos mais uma vez junto com você para nós sermos abençoados pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos dando um estudo sequencial escatológico. E esse estudo sequencial escatológico, nós começamos com a nossa mensagem anterior. Se você for aí no nosso canal, você vai ver que uma mensagem anterior, você vai ver lá que nós começamos com o nosso tema escatológico, e a mensagem anterior foi o seguinte tema: o arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Então, se você continuar nos assistindo, que eu sei que você vai continuar nos assistindo, claro que você vai querer acompanhar o nosso estudo, que é bastante interessante, não só apenas para você, mas também para todos os seus amigos e todos os seus familiares que você achar por bem de compartilhar. É muito importante você compartilhar, você assistir e dar o seu joinha, irmãos. Porque você fazendo assim, você vai estender essa mensagem, você vai evangelizar, você vai aconselhar outras pessoas, você vai fazer com que o reino de Deus ele vá se estendendo sobre a vida de outras pessoas. Então, para que a gente possa dar início ao nosso tema sobre a ira de Deus e a ira do Cordeiro, é necessário a gente assistirmos a mensagem que agora nós vamos soltar para você, uma parte da mensagem. Assista aí e veja conosco. Meus irmãos, como é de sabedor da igreja, de todos, nós estamos em uma sequência de estudo escatológico e começamos a doutrina passada, nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sequencial ao arrebatamento da igreja. Nós vamos falar hoje sobre a ira de Deus e a ira do Cordeiro, ou como a gente mais conhece, a grande tribulação. Sabemos que diante de tantos os acontecimentos que virão acontecer após o arrebatamento da igreja, mas antes dos demais acontecimentos vierem à tona, logo em seguida, após o arrebatamento da igreja, este mundo, ele ficará para sofrer aqui algumas consequências decorrentes à vontade de Deus. Enquanto o mundo estiver sofrendo as consequências dos seus erros, a consequência do abandono da palavra de Deus e do abandono de Cristo como Cordeiro de Deus e Salvador dos homens, a igreja já vai estar com o Senhor participando primeiro a igreja vai passar pelo o tribunal de Cristo, que é para ser julgada as suas obras. Depois que a igreja for julgada as suas obras no tribunal de Cristo, a igreja ela vai subir, ou ela vai ir
para as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, a vida vai continuar. E agora abre-se um espaço para o cumprimento de mais uma etapa daquilo que falou Daniel no mesmo livro de Mateus, escrito ao escritor Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 15. Vamos ver o que Jesus fala e Mateus a narra aqui. Mateus capítulo de número 24 e o versículo 15 nos diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê, em que entenda. Jesus está falando aqui para os discípulos, dando uma palavra de orientação a respeito do cumprimento posterior ao arrebatamento da igreja e o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, que já está escrito por ato profético pelo profeta Daniel, no capítulo de número 9 e o versículo de número 26 em diante. Vamos ver Daniel. Daniel, capítulo de número 9, e o versículo 26 em diante nos diz assim: e depois das 62 semanas, melhor dizendo, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até ao fim haverá guerra, então determinadas assolações, é o 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. No versículo de número 26, do capítulo de número 9, do livro de Daniel, Deus agora ele fala por intermédio de Daniel a respeito de um tempo futuro e de um tempo presente. O tempo presente que Daniel aqui, ele fala para servir de orientação profética para o povo judeu, é a respeito do início das semanas proféticas que irão acontecer, pertinente à vontade de Deus, apontando para a nação de Israel. Alguns dizem que estas semanas, elas são figurativas. Outros dizem que estas semanas, elas são cronológicas. Mas, biblicamente, estas semanas proféticas não são nem cronológicas e nem são de forma que seja representativa.
estas semanas proféticas, elas estão dentro de um tempo profético determinado por Deus. E este tempo determinado por Deus chama-se o tempo de Deus, que é o Kairos de Deus. Muitas pessoas têm dificuldades em fazer a junção aos cumprimentos deste texto, aos cumprimentos destas profecias, porque eles aludem estas profecias a um tempo cronológico. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Tempo cronológico. Há anos, há horas e há dias. Mas estes atos são atos proféticos. Eles vão se cumprir dentro de um período profético e não dentro de um tempo cronológico. E outros também têm quebrado a cabeça, têm batido cabeça aí e não têm conseguido se achar, porque têm tentado fazer a junção estas semanas dessas profecias a um ato figurativo. Mas a Bíblia aqui ela é bem clara através do profeta Daniel a respeito destes acontecimentos dentro dos períodos proféticos. E quando foi que isso se iniciou? Essas semanas proféticas, ela se iniciou desde a época em que houve a profecia dentro da Babilônia, que veio a dispensação dos gentios. Passando-se o tempo da dispensação dos gentios, passou-se 69 semanas. 62 semanas se cumpre-se no Antigo Testamento, e a 69 semana, a 69ª semana se cumpre-se quando Jesus ele vem sobre a profecia de Isaías, e ele desce aqui, como está lá em Lucas, do capítulo de número 1 em diante, o capítulo 2. Quando Jesus vem, se termina o período das 62 semanas e entra agora a 69 semana. Quando Jesus vem, agora entra uma nova dispensação, que é a dispensação da igreja. Estamos vivendo a dispensação eclésia, que é a da graça, que é a da igreja. Quando Jesus inaugurou, quando Jesus veio, agora começa uma nova dispensação, um novo tempo profético. E quando isso acontece, Jesus agora nasce, Jesus agora cumpre-se os seus 33 anos aqui na terra, ensinando, curando, fazendo milagres e demonstrando a divindade de Deus na sua vida. E depois ele morre, ressuscita e é assunto aos céus, e o tempo continua 69 semanas. E antes de fechar as 69 semanas, Daniel ele fala a respeito da última semana, que se cumpre-se a 70 semana. Aqui é onde nós lemos, no capítulo de número 9, e o versículo de número 27, acontecerá a última semana, que é a dispensação, a última dispensação da semana de Daniel, que é a da grande tribulação, que entra agora após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja é arrebatada, agora sai a dispensação da graça e entra agora a última dispensação. Começa agora outro novo período profético, que é a 70 semana de Daniel. Que cada semana de ato profético, segundo nos diz a história, segundo nos diz a Bíblia, que cada semana são 7 anos. E essa última semana
será também de 7 anos dentro do ato profético. Não é cronológico, dentro do ato profético. Voltando aqui, Daniel 9:27 nos diz assim: o que é que vai acontecer? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então cada dia da semana é um ano, fazendo a soma de 7 anos. O total, 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. O que é que vai acontecer na metade dos 3 anos e meio? Vamos ver aí. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Está dizendo aqui, Daniel está dizendo aqui que na metade dos 7 anos, com 3 anos e meio, vai cessar os sacrifícios de Israel, juntamente com o anticristo. Vai se cessar. E quando Israel reconhecer que o anticristo não é o Messias, durante esse período, na metade de 3 anos e meio, eles agora não vão mais estar juntamente com o anticristo dentro de Jerusalém, oferecendo sacrifícios a Deus. Por quê? Porque o anticristo agora ele vai se intitularizar Deus. E Israel não vai querer lhe adorar. Então ele agora vai começar a perseguir Israel durante 3 anos e meio. Então nós vemos aqui que a grande tribulação, ela vai ser uma contagem profética de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio que nós estamos vendo aqui, que através da profecia de Daniel, vai ser 3 anos e meio de uma preparação do anticristo para o palco da grande perseguição, para aqueles que não aceitarem o selo e nem se curvarem diante do anticristo. Os 3 primeiros anos e meio vai ser uns 3 anos e meio de paz. De paz. A grande tribulação nos diz o seguinte, a introdução sobre a grande tribulação. Diz que logo após a vinda de Jesus, como nós estávamos falando, quando a dispensação da igreja findar, aquilo também que eu falei, 69ª, começará a 60ª semana de Daniel, que é a grande tribulação, durante 7 anos, isto é, uma semana de 7 anos. Aí o que é que acontecerá? O espírito do anticristo, durante os 3 primeiros anos e meio, preparará o mundo inteiro para a grande tribulação. Isso significa que o poder de Satanás se apoderará do anticristo, que é um homem, que é comum, mas sobre ele vai estar uma influência maligna, que é o espírito do anticristo, que vai estar sobre a vida deste homem, como está lá em João, no capítulo de número 4, 1 João 4, de 1 a 3, vamos ver. Primeira João, capítulo 4, de 1 a 3. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O 2.
Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí o 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Vemos também ainda no mesmo livro de 1 João, no capítulo de número 2 e o versículo 18, nos fala também, nos diz assim, 2 e 18: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Está falando aqui de que João já está vacinando aqui a igreja das igrejas da Ásia e as igrejas pertinentes ali ao convívio do primeiro século a respeito do espírito do anticristo, que não é aqui neste momento como um homem, mas é um espírito. Está se referindo aqui ao espírito de Satanás, que é o espírito do engano, que já estava atuando e sempre esteve atuando no mundo. E este mesmo espírito de engano, ele não também vai estar distante da realidade da grande tribulação. Ele vai preparar o mundo, ele vai preparar a humanidade para a credibilidade na pessoa do falso profeta e do anticristo, através das suas mentiras, através das suas palavras profanas, mentirosas. Eles agora, através deste espírito, este homem aqui, ele vai começar agora a iludir as pessoas durante os primeiros 3 anos e meio. Porque depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer muitos alvoroços na terra. Vai acontecer muita coisa. E as pessoas vão ficar atônitas. As pessoas vão ficar sem compreender, por conta do evento do arrebatamento. Então, o espírito do anticristo, ele vai atuar, trazendo uma falsa paz durante 3 anos e meio, preparando o palco para a grande perseguição mortal e fatal de muitas pessoas que não vão estar diante de Deus aprovadas para entrar no céu, ainda sendo através da perseguição. E vemos também que este espírito já opera no mundo e faz aquilo que o anticristo fará na grande tribulação. Mas na grande tribulação ele vai fazer em grande escala. O que significa a grande tribulação? Vamos ver o que significa a grande tribulação. A grande tribulação é um período em que os juízos de Deus estão sendo executados em proporção antes conhecida, como está lá em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 15, como nós lemos, e também em Marcos, capítulo de número 13, o versículo 19, vale a pena ler esse. Marcos 13 e 19. Porque naqueles dias haverá uma o quê? Aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviar aqueles dias, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos, Israel, que escolheu, abreviou aqueles dias. Vemos também que este período da segunda etapa é conhecida como grande tribulação,
Isso também está lá em Apocalipse, capítulo de número 7, o versículo 14. Dia também conhecido como dia de angústia. Está lá em Daniel 12, primeiro. Vamos ver, dia de angústia. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, o quê? Escrito no livro. Escrito no livro. É conhecido também como tempo de angústia. Está lá em Jeremias, capítulo de número 30, e o versículo 7. É conhecido também como tempo também como a ira de Deus. 1 Tessalonicense, capítulo de número 1 e o versículo 10. É conhecido também como o dia da ira. Romanos, capítulo 5 e versículo 9. Apocalipse 6 e 17 e Apocalipse 11 e 18. É conhecido também, vai ser conhecido este dia também, e é conhecido na Bíblia como a ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6 e o versículo 16. É conhecido também como o dia da vingança. Isaías 63 e o versículo 4. O Senhor então se retirará, deixando o mundo à sua sorte. Glória a Deus! Você viu que mensagem poderosa da palavra de Deus? Então, a partir desta mensagem, a partir deste ensinamento que nós acabamos de ouvir, nós já entendemos que a ira de Deus e a ira do Cordeiro, ela é existente e ela vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, neste momento eu quero, desde já, fazer os meus agradecimentos a você que é fiel ao nosso canal, você que já é inscrito do nosso canal, e para você que ainda não é inscrito do nosso canal, como é que eu faço, pastor, para receber essas mensagens, para receber as atualizações do canal? Só é você se inscrever aí embaixo e dar o seu joinha e tá sempre nos acompanhando através das atualizações que vai chegar no seu smartphone ou no seu aparelho que você está possuindo. Então, neste momento, eu quero mandar um forte abraço também para toda a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Abreu Lima, e para os irmãos que estão conosco nesta tão grande obra que estamos desenvolvendo através desse estudo escatológico. Se você quiser acompanhar esta mensagem completa, você vai ter que estar conosco no nosso culto de doutrina todas as quarta-feiras, a partir das 18 horas até as 20 horas, por conta do horário que foi determinado pelas nossas autoridades pertinente aos decretos. Tá bom? Então, que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, continue guardando a tua família, que Deus te dê uma ótima semana, uma semana abençoada, riquíssima, debaixo da sua proteção divina. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos escatológicos. Jesus vem e a vitória é da igreja, em nome de Jesus.